Existe um padrão que quase todos os bilionários seguem, e a maioria das pessoas nunca percebeu. John D. Rockefeller, o homem mais rico de todos os tempos, dizia: a coisa mais estável do mundo é a habilidade de ganhar dinheiro da forma certa. Imagine ter a habilidade de gerar qualquer quantia de dinheiro que você desejasse. Parece impossível? Hoje, eu vou destruir esse mito. Vou te mostrar as exatas habilidades que transformaram Rockefeller no primeiro bilionário moderno. Habilidades tão poderosas que ainda podem deixar qualquer pessoa rica hoje. Se você realmente quer entender como os bilionários pensam e como usar a mentalidade deles para transformar sua própria vida financeira, assista esse vídeo até o final. O que eu vou revelar aqui não é apenas história. É um manual prático para a riqueza. John D. Rockefeller nasceu pobre. Sua família não tinha uma renda estável. O pai dele era um vendedor ambulante que vivia viajando, deixando a mãe sozinha para controlar cada centavo e manter a casa funcionando. Esse ambiente de escassez e incerteza formou a mentalidade do maior gênio financeiro que a humanidade já viu. Rockefeller não apenas se tornou o primeiro bilionário da história. Ele acumulou uma fortuna que, ajustada pela inflação, hoje equivaleria a mais de 318 bilhões de dólares. Isso é mais do que a riqueza combinada de Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates. A pergunta é: como um garoto pobre, filho de um vendedor viajante, chega a um nível tão absurdo de riqueza? A resposta não está em sorte ou herança. Tudo se resume a 6 habilidades financeiras que ele desenvolveu desde a infância. Habilidades que são tão relevantes hoje quanto eram há mais de um século. A primeira habilidade, e talvez a mais fundamental, é controlar cada centavo. A história começa quando Rockefeller tinha apenas 7 anos. Para ajudar em casa, ele trabalhava numa fazenda vizinha, colhendo batatas e cuidando de coelhos. Foi ali que ele ganhou suas primeiras moedas. Sua mãe Liza então lhe deu um conselho simples, mas que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Anote cada centavo que entra e cada centavo que sai. Rockefeller levou isso ao pé da letra. Ele comprou um pequeno caderno que ele chamava de livro Caixa A, e começou a registrar tudo com uma devoção quase religiosa. Ele manteve esses livros Caixa detalhados por toda a sua vida, até morrer aos 97 anos. O que poucas pessoas entendem é o poder por trás desse hábito, aparentemente simples. Ele não estava apenas economizando, ele estava aprendendo a entender o fluxo do dinheiro. Ele rastreava exatamente onde estava perdendo e onde estava ganhando, transformando suas finanças pessoais em um negócio que ele podia analisar e otimizar. Essa habilidade o transformou em um mestre da contabilidade. No seu primeiro emprego numa empresa de comissões, enquanto outros funcionários odiavam lidar com os livros e os números, Rockefeller amava. Ele encontrava ordem no caos dos números e via padrões onde outros viam apenas confusão. Em menos de um ano, ele foi promovido de assistente de contador a gerente. Um salto absurdo para a época. Ele controlava o dinheiro com tanta precisão que nada passava despercebido. Essa base permitiu que ele construísse todo o seu império. A segunda habilidade secreta de Rockefeller era usar o dinheiro dos outros. A maioria das pessoas tem um medo paralisante de dívidas e empréstimos. Elas veem isso como uma armadilha, um sinal de fracasso. Mas Rockefeller via os empréstimos de uma forma completamente diferente, como um instrumento de alavancagem, uma ferramenta para acelerar o crescimento. Quando ele decidiu abrir seu primeiro negócio, uma corretora de produtos agrícolas, ele precisava de $2.000. Depois de anos economizando e registrando cada centavo, ele tinha apenas 800. O que ele fez? Desistiu? Esperou mais alguns anos para juntar o resto? Não. Ele foi até o próprio pai e pediu $1.200 emprestados, com juros de 10% ao ano. Pense nisso. Ele pediu dinheiro emprestado ao pai e ainda pagou juros. Se ele não tivesse feito isso, se tivesse deixado o medo da dívida pará-lo, ele provavelmente teria passado a vida inteira trabalhando para os outros. Rockefeller nunca teve medo de pegar dinheiro emprestado, desde que fosse para investir em algo que gerasse um retorno maior do que os juros. Ele dizia que empréstimos não são perigosos, o problema é não saber usá-los. Essa mentalidade permitiu que ele expandisse seus negócios a uma velocidade que seus concorrentes, que dependiam apenas do próprio capital, não conseguiam acompanhar. Ele usou a alavancagem para criar um império. Isso nos leva à terceira habilidade, que é o que tornava a segunda possível: honrar compromissos. Rockefeller era obcecado por uma coisa acima de tudo: sua reputação financeira. Ele entendia que, no mundo dos negócios, a confiança vale mais do que dinheiro. Quando ele devia, ele pagava, sempre, sem exceção, e no prazo. Existe uma história famosa que ilustra isso perfeitamente. Uma vez, seu pai, que era conhecido por ser um homem excêntrico e imprevisível, apareceu em seu escritório exigindo o pagamento imediato de um empréstimo. Era o pior momento possível, pois o mercado estava instável
e o dinheiro estava todo investido. Qualquer outra pessoa teria tentado negociar, pedir mais prazo, discutir. Mas Rockefeller não. Ele simplesmente foi ao banco, conseguiu o dinheiro e pagou o pai na hora. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que a confiança abre portas que dinheiro nenhum consegue abrir. Com um tempo, sua reputação se tornou tão sólida que os bancos aceitavam a palavra dele como garantia. Isso é algo tão raro que é praticamente um superpoder financeiro. Enquanto outros precisavam de garantias e passavam por processos burocráticos, Rockefeller conseguia capital com base na sua palavra. A sua integridade era o seu maior ativo. A quarta habilidade era calcular o preço de cada decisão. Rockefeller nunca fazia nada por impulso. Ele não era um apostador, ele era um estrategista frio e calculista. Cada movimento era precedido por uma análise detalhada de custos, benefícios e riscos. Se ele pegava dinheiro emprestado, ele já sabia exatamente quando, como e com que lucro iria devolver cada centavo. Quando ele entrou na indústria do petróleo, ele viu que o transporte em barris de madeira puxados por cavalos era caro e ineficiente. Então ele revolucionou a logística. Ele construiu Vegstank e criou trens completos dedicados exclusivamente ao transporte de petróleo. Ele investiu pesado para melhorar suas refinarias e evitar incêndios, que eram comuns e custosos na época. Ele instalou tanques de armazenamento gigantescos e sistemas de bombeamento moderníssimos. Cada um desses investimentos parecia caro no início, mas Rockefeller já tinha calculado o retorno exato. O objetivo era sempre o mesmo: reduzir os custos operacionais, aumentar a eficiência e, com isso, esmagar a concorrência, que continuava usando métodos ultrapassados. Ele não vencia por ser sortudo, ele vencia por ter feito a matemática. A quinta habilidade que o diferenciava era inovar quando os outros tinham medo. Enquanto a maioria dos empresários de sua época era conservadora e avessa ao risco, Rockefeller era ousado e visionário. Ele não apenas seguia as tendências, ele as criava. Quando percebeu que era mais barato e eficiente transportar minério de ferro pelo mar do que por trens, ele não esperou que alguém criasse a solução. Ele simplesmente construiu sua própria frota naval, a maior do mundo na época. Quando precisava de equipamentos específicos que ainda não existiam, ele não se contentava com alternativas. Ele contratava os melhores engenheiros e mandava construir exatamente o que precisava. Muitas vezes, seus sócios e parceiros de negócios chamavam suas ideias de arriscadas ou loucura. A resposta de Rockefeller era sempre a mesma. Ele dizia: "Ok, se vocês não querem participar, eu invisto sozinho. Mas nesse caso, todo o lucro será só meu." De repente, como num passe de mágica, todos queriam investir com ele. Por quê? Porque no fundo eles sabiam que Rockefeller só fazia um movimento quando tinha certeza absoluta do retorno. Seu apetite por inovação não era um jogo de azar, era um cálculo preciso. Finalmente, a sexta e mais profunda habilidade de Rockefeller era entender o conceito real de riqueza. Para ele, riqueza não era sobre ter dinheiro, carros ou mansões. Riqueza não era só riqueza. Riqueza era disciplina. Era um sistema que, uma vez implementado, gerava resultados de forma consistente. Seus princípios, que vimos aqui, eram simples na teoria, mas poderosos na prática. Registre tudo o que você ganha e gasta. Use o dinheiro dos outros com inteligência para crescer mais rápido. Honre seus compromissos para construir uma reputação inabalável. Avalie os riscos e retornos de cada decisão. Inove antes de todo mundo. E tenha a coragem de investir quando todos os outros estão com medo. Quem aplica essas habilidades, prospera. Quem as ignora, vive reclamando da sorte e culpando os outros pela falta de resultados. Rockefeller provou que a origem humilde não define o destino. O que define é a mentalidade e as habilidades que você desenvolve ao longo do caminho. Existem verdades no mundo das finanças que nunca envelhecem. As habilidades de John D. Rockefeller transformaram um garoto pobre no maior bilionário de todos os tempos. E a boa notícia é que elas podem transformar a sua vida também, se você tiver a disciplina e a coragem de aplicá-las. Não amanhã, não na próxima semana, mas a partir de hoje. Se esse vídeo fez você pensar, se acendeu uma faísca na sua mente, mostre seu apoio. Deixe o like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. E comente aqui embaixo qual dessas 6 habilidades você vai começar a aplicar primeiro na sua vida. Este é o canal que te aproxima da riqueza. Aprenda, aplique e cresça. Obrigado por assistir e até a próxima.